Olá, gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Representante do Reino e no vídeo de hoje nós vamos falar de um cara que foi muito respeitado nos seus tempos. Ele me lembra Desmond Doss, do filme Até o Último Homem. Aquele filme baseado em fatos reais, mas tem um momento que todos os soldados param e esperam Desmond Doss terminar de orar para então poder ir para a batalha, para a guerra, né? Para atacar mais uma vez. Mas o ponto é que nós vamos falar hoje sobre George Miller, ou George Frederick Miller. As informações daqui foram tiradas do livro sobre a vida dele, que é o Guardião dos Órfãos de Bristol. George Frederick Miller era alemão, nasceu 27 de setembro de 1805. Ele foi um evangelista e trabalhou com orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Ele cuidou de mais de 10 mil crianças ao longo de sua vida. E o ponto é, nem sempre foi assim. Na época de escola, Miller falsificava a assinatura dos pais. Do seu pai apenas, né, porque sua mãe morreu aos 14 anos de idade. Mas ele falsificava a assinatura do seu pai. Ele roubava, chegou a ser preso. Sabe, na escola, aquele cara que bebe, que apronta? Então, ele era esse cara. Bebia todas as noites, aprontava, fugia. Bom, já chegou a ir preso e cometer furtos. E era tão malandro que um dia ele queria um dinheiro. Ele chegou a fingir que tinham roubado a bagagem dele para que ele recebesse a ajuda de seus amigos, todo mundo ajudou. No final das contas, ele conseguiu uma grana preta aí e foi viajar. Mas, ao longo do tempo, ele conheceu Cristo, se interessou, né, verdadeiramente pela palavra, foi estudando, então pegou paixão pela coisa. E quando ele pegou paixão pela coisa, ele queria saber qual era a vontade de Deus. Então decidiu ser missionário, decidiu cuidar de crianças. E o legal é que, com isso, ele resolveu provar para as pessoas que Deus era o mesmo. Ele resolveu provar para as pessoas que Deus era o mesmo. Para vocês terem uma ideia, ele era tão malandro que quando ele começou a ir na igreja, se interessar pela palavra de Deus, as pessoas pensavam que era um truque dele para conseguir alguma coisa. Mas logo viram que era verdade, que ele realmente se interessou quando ele parou de beber, parou de ir nos bares. E então ele, para vocês terem uma ideia, depois disso, ele resolveu ser missionário, espalhar a palavra de Deus. E com isso, ele se sentiu tocado pelos órfãos, porque naquela época estava tendo muitas doenças, e muitas pessoas morriam na Inglaterra por essas doenças. Consequentemente, deixava sua família, abandonava ela. Então tinha muitas crianças órfãos. Ele sempre acreditou no poder da oração, então ele começou a orar a Deus, ele e sua esposa, sobre isso. Então eles decidiram abrir um orfanato. Quando ele decidiu abrir um orfanato, todo mundo achava que era uma loucura, que ele deveria pegar 2 crianças para ver, né, se eles iam conseguir. Mas ele decidiu que não, que eles iam pegar 40 meninas. E foi crescendo, sempre sustentado pela oração. E é tão incrível vou falar desse relacionamento com Deus, né, através da oração. Teve 2 momentos muito interessantes que eu gostei. Foi um dia, não tinha comida no orfanato, e então as funcionárias chegaram e falaram: nossa, acabou, não temos pão para o café da manhã, o que a gente faz? Então ele falou: chama as crianças, arrumem a mesa, coloquem tudo, né, para tomar o café da manhã, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. E chegou, foi o que aconteceu, todo mundo lá sentou, orou agradecendo a Deus, todas as crianças, sem ver ainda o alimento, né? Mas então, assim que eles terminaram a oração, houve uma batida na porta e ele abriu. Era o padeiro da cidade, que às 2 horas da manhã ele sentiu um incômodo, não sabia
que estava acontecendo, mas só sabia que ele tinha que fazer alguma coisa para as crianças do orfanato. Então ele resolveu fazer pão. E ele fez não lembro o número, mas o ponto é que deu pão para todas as crianças. Um outro fato bacana é que teve um dia que também estava faltando coisas e todo mundo orou agradecendo, e então o cara, eu não sei se era carro, o veículo do cara do leite quebrou na frente do orfanato e ele pediu, né? Falou, olha, para consertar o veículo eu preciso deixar o leite aqui, vocês aceitam? E ele aceitou e, bom, ganharam leite sem ter, e assim, sempre orando, que Deus supriu. Um dia ele foi chamado para ir para os Estados Unidos pregar lá, ele e a sua esposa, e eles iam de barco. Só que eles tinham uma data para a pregação, e o que aconteceu? Tinha muita neblina no caminho, então eles não podiam viajar a todo vapor, né? Então ele chamou o capitão, falou, capitão, nós vamos chegar em tal data nos Estados Unidos. Aí o capitão falou, não tem como, tem neblina, não tem como. Aí ele falou, pô, eu nunca perdi nenhum compromisso meu, então não vai ser agora. Se o senhor não fizer nada, eu vou ter que orar. Aí ele falou, o capitão até meio que zombou dele. Aí ele chamou o capitão para orar, eles oraram, e assim que ele abriu a porta do lugar onde eles estavam, né, abriu para ver como estava a neblina, não tinha mais neblina, e o capitão ficou surpreso. Ele agiu de forma natural, né, falou, não, é o que eu falei para Deus, subir a neblina porque eu tinha um compromisso e não queria. Então ele mostrou o poder da oração e converteu o capitão ao cristianismo. Mas falando um pouco de Miller, ele nasceu na Prússia, ele falava 6 idiomas e ele leu a Bíblia mais de 300 vezes ao longo de sua vida e viajou mais de 200 mil milhas, que é o equivalente a mais de 320 mil quilômetros. Isso só de barco, porque na época não tinha avião, né? Então a Fundação Miller existe até hoje e ajuda milhares de jovens, e tudo pelo poder da oração. Teve um dia, né, no começo do orfanato, ele precisava de 20 libras, mais uma vez, né, foi quando começou pequenininho, mas ele sempre recebia doações, graças a Deus, para poder pagar uma conta, porque senão as crianças não iam conseguir comer, ia ter algumas dificuldades ali, né? Então ele dobrou o joelho, orou, e era até o dia seguinte para pagar. E na manhã seguinte ele recebeu, uma mulher bateu na casa dele, uma senhora, e até ficou, né, constrangido, porque uma senhora que aparentava não ter muita condição. Ela deixou para ele 20 libras, mas era o valor exato da dívida que ele tinha que pagar. E assim, mais uma vez, ele mostrou que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que sustenta aqueles que confiam nele. E bom, esse foi só um pouco sobre George Miller. Se você gostou, curta. Se quer que eu leia mais algum livro, se você tem mais alguma experiência bacana sobre esse homem, ou na sua vida mesmo, sobre o poder da oração, deixa aí embaixo, que vai ser muito bom compartilhar. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e é bom ler sobre essas coisas. E, bom, obrigado e é nóis.